E aí, galera, seguinte, estamos aqui para o segundo vídeo, né, daquele artigo que eu comecei a apresentar para vocês. O artigo Low Back Pain, que foi publicado na revista Lancet em 2021, ok? Então vamos dar início à apresentação do restante desse artigo, ok? Importante dizer que durante a apresentação eu não exponho a minha opinião sobre o artigo, ok? Somente o que o artigo coloca que eu exponho para vocês, beleza? Deixar aqui um recadinho para vocês. Gostou do vídeo? Vai lá, se inscreve, tá? Dá o gostei. Isso é importante, porque principalmente é um projeto que está começando agora, ok? Incentiva a gente a fazer mais vídeos, né? E também para tornar o vídeo relevante, né, para o YouTube. Importante dizer que o compartilhamento desse vídeo também é necessário. Para quê? Para aquelas pessoas que você julga que possa ajudar, né, ouvindo como é exposto o artigo. Ok? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, né, de ler um artigo. Eu estou fazendo isso aqui para vocês. Beleza? Grande abraço, muito obrigado. Como eu disse anteriormente, agora vamos começar, né, a falar sobre o artigo sobre dor lombar, que foi publicado na revista Lancet em 2021. O título do artigo Low Back Pain. Okay? Anteriormente eu falei que nesse artigo, nesse vídeo, né, ele ia falar sobre o mesmo artigo do anterior, né, fica bem repetitivo. Mas assim, agora ia ser a apresentação clínica, né, da dor lombar, o diagnóstico de dor lombar, né, a prevenção, o tratamento, as limitações, né, que eles encontraram para produzir esse estudo, desculpa, e as conclusões tiradas pelos autores desse estudo. Ok? Então, dor lombar, paper da Lancet de 2021, vídeo 2. Apresentação clínica. A hérnia de disco geralmente se manifesta como dor lombar, ou seja, por ruptura anular, ruptura, né, do disco, e dores nos membros inferiores, né, irritação dessa raiz nervosa ou dor referida dos discos degenerados. Né. Essa dor geralmente desaparece ao longo de várias semanas em pacientes sem o déficit neurológico, mas pode persistir em muitas outras pessoas, ok? Em estudo em Merlin, em 2012, acompanhou 605 pacientes com dor lombar, com ou sem dor ciática, durante 2 anos, e observou que 54% desses pacientes apresentavam dor recorrente aos 6 meses e 47% apresentaram dor recorrente aos 24 meses, ou seja, 2 anos depois. Ok? Poche, em 2002, em estudo realizado, não achou evidências que a extensão da hérnia de disco correlaciona-se com a gravidade da dor. Ok? Pacientes com estenose espinhal lombar podem relatar dor lombar e no membro inferior, agravada pela caminhada e aliviada pela inclinação anterior ou flexão de tronco. Tá? Eles geralmente apresentam marcha com a base ampliada, né, uma marcha ampla, e uma fraqueza neurológica. Esses sintomas são chamados de claudicação neurológica intermitente, que pode ser distinguida da claudicação vascular, porque os pacientes com essa última podem apresentar diminuição da temperatura nos pés, por exemplo, e diminuição do pulso distal também. Dor radicular. Esse quadro, né, foi disposto da seguinte forma. Ele colocou dor radicular e dividiu em 2 tópicos, né, hérnia de disco e estenose espinhal, e em mais 4 tópicos, fator de risco, início dos sintomas, apresentação clínica e achados físicos, ok? Então, vamos falar inicialmente sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco tem como fator de risco uma frequência, né, maior entre
as idades de 30 e 50 anos, tendo a prevalência por homens, tá? Normalmente com sobrepeso, tá? Pessoas, né, que estão propensas a mais trauma lombar, né, com hábitos de vida ruim, como tabagismo, obesidade, e normalmente esses sintomas são causados pela lesão discal, ok? Com liberação de citoquinas inflamatórias, tá? O início dos sintomas pode ser tanto de início agudo ou insidioso, tá? A apresentação clínica é dor somente na lombar ou dor nos membros inferiores ou ambos, tá? E os achados físicos são através de testes de elevação de membro inferior, como o LASEG, né? Localização dermatomal, teste de dermato, reflexo diminuído dependendo do envolvimento da raiz nervosa, teste de miótomos, fraqueza muscular dependendo do envolvimento também, né, raiz nervosa, desculpa, eu falei miótomos no outro, miótomos nesse, o outro é teste de reflexo, tá? E a fraqueza, né, pode ser induzida pelo comprometimento neural ou pelo quadro doloroso, né? Na estenose espinhal, nós temos como fator de risco a idade avançada, a hipertrofia das articulações facetárias e ligamento amarelo, e a espondilolistese degenerativa, também o abaulamento dos discos, né? Que podem ser congênita, por exemplo, a pessoa tem um pedículo curto, né? No início dos sintomas, ele normalmente se dá de forma insidiosa, né? A apresentação clínica, nós temos dor lombar e dor nos membros inferiores, a marcha com base aumentada, a fraqueza neurológica e a apresentação clínica de pelo menos 3 a 5 achados na história e exames físicos do paciente. Normalmente, idade maior que 48 anos, dor nas pernas maior que dor nas costas, sintomas bilaterais, dor ao caminhar ou ao ficar em pé e alívio de dor ao sentar. Melhor capacidade de caminhar com a coluna flexionada anteriormente, alívio de dor com flexão, fraqueza muscular e reflexo diminuído, dependendo do envolvimento da raiz nervosa. Diagnóstico de dor lombar. Embora uma grande proporção de casos de dor lombar são inespecíficos ou resolvem sem um diagnóstico formal, a maioria das diretrizes recomenda a anamnese e o exame físico para identificar as entidades específicas. A maioria das diretrizes, no caso 78%, endossou o exame neurológico para identificar pacientes com compressão de raiz nervosa. Pacientes com estenose espinhal lombar também podem necessitar de estudos vasculares focados para diferenciar entre a claudicação vascular da claudicação neurogênica. Mais da metade das diretrizes de classificação favoreciam a triagem dos pacientes em 3 categorias: dor lombar inespecífica, dor lombar mecânica específica, ou dor radicular, e o restante era contra, né? O restante das classificações eram contra fazer a classificação em separado. As recomendações foram uniformes contra o endosso do exame de imagem em paciente com dor lombar inespecífica. No entanto, mais da metade das diretrizes recomendavam exames de imagem em pacientes com achados de sinais de alerta. Isso pode prevenir incapacidades persistentes. Os sinais de alertas que eles colocam aí são as conhecidas red flags e yellow flags. E aqui eu não vou entrar em... Vou falar uma por uma. Isso aí, todos os livros que têm avaliação de coluna lombar já exploram isso aí de uma forma muito fácil de entendimento, tá? Então, assim, o artigo ele tem muita coisa interessante. É bom vocês saberem que vocês precisam prestar atenção, né? Nesses sinais, tanto de red flag quanto de yellow flag, mas eu não vou ficar dando detalhes desses sinais, né?
no caso. Altas taxas de prevalência de anormalidades em voluntários assintomáticos. A maioria das pessoas, por exemplo, tem degeneração de disco aos 40 anos de idade, né? E a fraca correlação entre os sintomas e a patologia apresentada, ok? Para a dor lombar aguda, os sinais de alerta, ou as red flags, ou yellow flags, né? Incluindo os déficits neurológicos graves ou progressivos, justificam os exames por imagem. Fratura, etc., tumores. Para a dor lombar crônica, os exames de imagem de rotina não são recomendados, embora possam ser considerados caso a caso, tá? Especialmente quando os achados afetam sobre quais os cuidados irão impactar o paciente. Por exemplo, para fazer um encaminhamento, no caso, para a cirurgia, né? Radiografias simples podem ser consideradas na avaliação de instabilidade da coluna vertebral, flexão e extensão, por exemplo, espondilolistese ou triagem de escoliose da coluna. Okay? Não foi demonstrado que a ressonância magnética melhora os resultados para pacientes candidatos, por exemplo, a injeções peridurais de esteroides, mas pode contribuir para a taxa mais alta de cirurgias da coluna, ok? E resultar em maiores taxas de satisfação. Triagem. As ferramentas de triagem foram desenvolvidas para identificar pacientes com dor lombar aguda, que são propensos a desenvolver a dor crônica, né? O Oreable Musculoskeletal Pain Screen Questionnaire, que avalia 24 variáveis diferentes, apresentou valores preditivos positivos, baixos a moderados. A ferramenta STAR-T-Back foi desenvolvida para identificar subgrupos de pacientes com dor lombar que necessitam de estratégias de prevenção precoce. Um grande estudo prospectivo concluiu que a ferramenta STAR-T-Back é aceitável para a deficiência até de 1 ano de previsão, mas não mostrou valor discriminativo para uma dor futura. Okay? Vários estudos foram desenvolvidos para distinguir a dor neuropática da dor não neuropática, incluindo o PENDETECT, a DN4 e o LANCE. Esses questionários mostraram forte correlação e podem ser auto-administrados, embora a designação do profissional de saúde seja o padrão de referência. Os questionários usados para identificar contribuições nociplásticas para a dor lombar podem incluir o inventário de sensibilização central e o questionário de sensibilidade à dor. Voltando aqui para dizer, tá gostando? Vai lá. Separa um tempinho agora. Dá o joia, né? Dá o gostei aí. Se não gostou, dá o desgostei. Vamos colocar assim, o dislike. Se inscreva no canal, né? Para se tornar um canal relevante, né? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você julga ter as mesmas dúvidas que você tem ou que apareceram durante a explicação desse artigo, ok? Grande abraço. Prevenção. A prevenção da dor lombar tem recebido maior atenção à medida que os governos e os financiadores lutam para encontrar soluções práticas para implementá-la. Uma razão por trás da falta do progresso dessa implementação pode ser o fato de subestimar os aspectos não anatômicos que contribuem para a dor lombar, como fatores de risco psicossociais, a subutilização de intervenções multidimensionais. Estudos anteriores sobre intervenções como exercícios, educações e modificações ergonômicas produziram resultados modestos. Okay? Em adultos, uma revisão sistemática encontrou evidências de qualidade moderada, de que os exercícios isolados ou com um trabalho de educação foram eficazes para a prevenção primária e secundária da dor lombar. Evidências de baixa qualidade de que apenas o trabalho de educação, ou suportes para a região lombar, ou palmilhas para sapato, e as correções também ergonômicas, foram ineficazes para a prevenção primária da dor lombar.
Em uma revisão sistemática, confirmou que o exercício isolado e em combinação com a educação foi eficaz como estratégia de prevenção primária para a dor lombar. Tratamento. Acharam que eu não ia falar sobre tratamento, né? Devido às preocupações contínuas sobre a relação risco-benefício, dos opioides e os resultados abaixo do ideal em ensaios clínicos que avaliam outros agentes farmacológicos, as diretrizes publicadas propuseram abordagens não farmacológicas como exercícios e fisioterapia, como tratamento de primeira linha para a dor lombar. O encontro inicial com pacientes com dor lombar deve ocorrer em um ambiente de atenção primária e começar com a familiarização do indivíduo com a sua condição de dor e técnicas de autogestão dessa dor. Caso a garantia e o autocuidado não funcione, métodos adicionais de estratificação de risco, como exercício e terapia cognitivo-comportamental, podem ser considerados. Se a dor lombar persistir, opções farmacológicas e outros procedimentos podem ser testados. O manejo da dor lombar crônica é notoriamente desafiador e o papel proeminente das expectativas negativas, do medo relacionado à dor e dos vários comportamentos de evitação da manutenção da dor lombar crônica justificam uma abordagem de manejo comportamental. No entanto, também não há consenso sobre o que constitui um desenho ou duração ideal desse tratamento. Uma série de tratamentos psicológicos para o indivíduo com dor crônica surgiu nas últimas 5 décadas. E aqueles compartilham o objetivo de restaurar a busca de objetivos de vida individuais valorizados por ser classificado aproximadamente em intervenções comportamentais cognitivas, orientadas para o esclarecimento e baseadas na exposição. Intervenções orientadas para o esclarecimento ajudam os pacientes a se libertarem de comportamentos de evitação e incapacidades, fornecendo inequivocamente novas informações de que a dor pode ser autogerida e não requer proteção agressiva desse paciente. Os tratamentos baseados na exposição incluem atividades graduadas que utilizam princípios de aprendizagem operante para encorajar comportamentos saudáveis, né? Tratamentos de exposição que se concentra na redução dos medos relacionados à dor e comportamento de evitação desadaptativos. Terapias cognitivo-comportamentais também demonstraram diminuir o tempo de recuperação e prevenir o desenvolvimento de dor espinhal crônica. Opções de tratamentos não farmacológicos. Oliveira e colaboradores resumiram recomendações de 15 diretrizes de práticas clínicas para o manejo da dor lombar inespecífica. 11 das 12 diretrizes recomendavam contra ficar em repouso, principalmente ficar na cama, tá? Para a dor aguda, e 4 eram contra o repouso para qualquer tipo de dor, tanto aguda quanto crônica. American College of Physicians publicou diretrizes com recomendações para o manejo não invasivo da dor lombar radicular ou não radicular. Aí, nesse quadro, nós temos os tratamentos não farmacológicos integrativos para a dor lombar, ok? Então, eles exploraram, fizeram a revisão, né, em vários tipos de tratamentos não farmacológicos integrativos para a dor lombar. E viram que, por exemplo, a massagem, né, vamos colocar o tipo de tratamento, a descrição e os efeitos, ok?
Então, a massagem é a terapia manual, né, para reduzir o espasmo muscular e aumentar a mobilidade articular. Eles viram benefício imediato para a dor lombar específica versus nenhum tratamento. Controles inativos ou tratamentos simulados. Embora as diferenças na melhoria sejam pequenas, mais benéficos como um complemento ao exercício ou educação. Então, se quer utilizar, utilize ele de forma complementar. Acupuntura. Acupuntura é a inserção manual da agulha nos pontos específicos, né? Nos pontos de acupuntura. É uma melhoria global em comparação aos anti-inflamatórios não esteroides, mas o efeito é muito pequeno, tá? O benefício é inconsistente no alívio da dor em comparação com os anti-inflamatórios, né? A acupuntura, sem o uso da medicação, é mais eficaz para o alívio da dor e da função do que a medicação isolada. As diferenças são pequenas, né, entre um e outro. O alívio imediato da dor e a melhoria funcional é maior do que com a acupuntura simulada. Essa acupuntura simulada, eles utilizam uma agulha de ponta-romba, ele não penetra, né, dentro da pele, ok? Então, nesse caso, né, ele é melhor do que ficar sem tratamento e anti-inflamatórios não esteroides ou relaxantes musculares, né, utilizados. As diferenças são pequenas também. Okay? Revisões sistemáticas também descobriram que algumas formas de acupuntura simuladas são superiores a nenhum tratamento. Ou seja, se não fizer nada ou fizer acupuntura simulada, a acupuntura simulada dá mais efeito. Então a gente pode pensar em outras coisas, que eu não vou colocar aqui, porque, como eu disse, é um artigo de leitura, não é um artigo da forma que eu compreendo as coisas. Ok? Calor superficial, né, e crioterapia. No caso, causa, né, um aumento do fluxo sanguíneo cutâneo e provoca reações de resfriamento. Podem ser feitas com compressas quentes úmidas, hidromassagem, ou até mesmo foi utilizado aí a parafina, tá? Eu não uso, tá no estudo, ok? Usado para aliviar espasmos musculares, limitações articulares e diminuição de amplitude de movimento. Redução da dor e incapacidade em curto prazo, né? Normalmente 4 dias, por envoltório térmico contínuo versus o placebo oral na dor lombar, ou seja, uma medicação oral, tá? Aguda e também subaguda, ou seja, maior ou igual 3 meses. Benefício adicional como terapia complementar aos exercícios. Evidências insuficientes de dor lombar crônica. Evidências insuficientes sobre o efeito da crioterapia. Terapias psicológicas são a terapia cognitivo-comportamental e as terapias operantes. A TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, envolve o manejo da dor, modificando crenças e comportamentos inadequados por meio de educação e métodos para controlar os sintomas. A terapia operante envolve aprendizado por meio do reforço positivo de comportamentos promotores da saúde. Em comparação com o grupo de controle, sem terapia psicológica, a terapia operante e a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, mostraram melhoria superior da dor pós-tratamento em curto prazo. Okay? E nenhuma diferença terapêutica após 6 meses. A yoga, sim, yoga. Antiga prática indiana em que exercícios físicos, mentais e espirituais são usados para melhorar a postura corporal e o bem-estar físico e emocional. A yoga é superior aos exercícios que não são yoga, para a dor, e função também em pacientes com dor lombar crônica, maior que 12 semanas. Há uma melhora da função em curto prazo, menor ou igual a 3 meses,
e longo prazo menor ou igual a 1 ano. Tai Chi, antiga arte chinesa praticada com uma série graciosa de movimentos lentos e concentrados, acompanhados de respiração profunda. Tai Chi, como terapia autônoma ou complementar, pode melhorar a dor e a função. Ok? Exercícios de controle de movimento. Exercícios físicos projetados para ativar os músculos, aliviar a dor e melhorar a postura, né, total da coluna, ou até mesmo a postura total da pessoa. Né? Efeito positivo dos exercícios de controle de movimento na incapacidade imediatamente após o tratamento e após 12 meses de tratamento. Né? As TMS, ou terapias manipulativas espinhais, é a aplicação quiroprática de manipulação controlada ou thrust aplicado às articulações da coluna vertebral. As terapias manipulativas são melhor do que as terapias manipulativas simuladas e as intervenções inertes, e como complemento de outras intervenções para a dor e melhoria da qualidade de vida. Efeito não significativo de curto prazo, 1 a 3 meses na dor, ou função versus manipulação simulada. Melhoria do estado funcional como complemento de outras intervenções. Terapias de exercícios apoiados por tecnologia. As TIAT, né? Aí está TSET, né? Aplicação simultânea de sistemas tecnológicos eletrônicos com terapias por exercício, conhecido como biofeedback eletromiográfico. Foi a maioria que a maioria utilizou, né? O suporte tecnológico dos exercícios físicos proporciona benefícios limitados para a dor, incapacidade e qualidade de vida. As terapias de exercícios apoiadas, né, por tecnologia não são eficazes comparando com outros tratamentos. Ok? E as mini-intervenções? Mini-intervenções são intervenções baseadas em recursos de mobilização leve e programas de atividades graduais. As mini-intervenções reduzem os sintomas diários de dor lombar subaguda, melhoram a adaptação à dor e não aumentam os custos com cuidados de saúde. Você deve estar se perguntando, né? Eu sei que muitas vezes você não tem nem contato com o artigo, tá? Mas o que são as mini-intervenções? Nesse caso aí, eles fizeram um sisteminha de envio de mensagens de tempo em tempo para que as pessoas se movessem, fizessem alguns tipos de, vamos colocar assim, exercícios, tá? E também referentes a pequenas intervenções em local de trabalho. De tempo em tempo aparecia um fisioterapeuta, né? Ia lá e fazia pequenas intervenções rápidas para a melhoria do quadro geral. Ok?